E atenção, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, divulgou há pouco uma nota suspendendo a partida entre Goiás e Corinthians, partida que seria realizada neste sábado, no dia 15 de outubro, às 7 horas da noite, no estádio da Serrinha, lá em Goiânia. Eu vou dar os detalhes aqui para vocês do porquê desta suspensão do jogo entre Goiás e Corinthians. Em decisão publicada na tarde deste sábado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou a suspensão do jogo entre Goiás e Corinthians, como falei, marcado para as 7 da noite no estádio da Serrinha, neste sábado, dia 15. O motivo da suspensão é a divergência sobre a presença da torcida do Corinthians no estádio. A decisão foi assinada pelo Otávio Noronha, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, né, que, segundo ele, visa preservar a ordem desportiva e também o equilíbrio da competição. Segundo a nota, diz o seguinte: é da responsabilidade deste STJD zelar em última ratio pela ordem desportiva e pelo equilíbrio das competições, de forma que a única medida proporcional e adequada, para tanto, diante da moldura que se revela, é a determinação da suspensão da realização da partida, para que outra, oportunamente, seja designada pela entidade de organização do desporto. Estou lendo a nota aqui para vocês. Em condições de que o jogo possa ser realizado sem o vilipêndio dos princípios que se precisa preservar. Diz aqui um trecho dessa decisão. Tá? Depois de atender a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e liberar a venda de ingressos na sexta-feira, o Goiás acatou a decisão do Tribunal de Justiça lá de Goiás, que seguiu uma recomendação do Ministério Público do Estado para que o jogo tivesse torcida única. Em outras oportunidades, torcidas de Corinthians e Goiás já se enfrentaram, já brigaram, e o Goiás havia feito essa proibição e havia feito esse pedido à CBF para que o jogo fosse com torcida única. O Corinthians recorreu, o Corinthians foi à CBF, fez o pedido, e o Corinthians conseguiu reverter essa decisão. Tanto que hoje, às 9 horas da manhã, os ingressos para os torcedores do Corinthians seriam colocados à venda, começariam a comercializar esses ingressos hoje, às 9 horas da manhã, o que não aconteceu. Tá? Em nota oficial, o Corinthians se mostrou satisfeito com a decisão e afirmou que reforça sua posição intransigente na luta permanente por seus direitos e pela presença da fiel torcida em todos os jogos da equipe por qualquer competição e aguardará novas orientações do Tribunal Desportivo a respeito da partida suspensa. Esse jogo terá que ser remarcado aí pela CBF numa data próxima. Sabemos que na quarta-feira já tem final da Copa do Brasil e depois o calendário que já era muito apertado, muito estreito em função da Copa do Mundo, vai ficar um pouquinho mais ainda para o Corinthians. Além disso, o Timão fala em reciprocidade, já que torcedores do Goiás puderam ir à Neoquímica Arena no jogo do primeiro turno. Tá? Então, o Corinthians se posicionou dessa forma e concordou com a suspensão da partida. Inicialmente, o jogo teria torcida única do time do Goiás, que atendia uma recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás, tá? E determinação da diretoria de competições da CBF. Né? A medida havia sido tomada, tá? De acordo com o texto aqui também da Globo.com, por conta do histórico de violência entre as duas partidas, inclusive no primeiro turno do Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo.
Repito, o Corinthians recorreu da decisão e conseguiu uma liminar judicial que foi derrubada na manhã deste sábado. Então, de acordo com o comunicado emitido pelo Goiás, os torcedores da equipe do Goiânia, né, do Goiás, que já haviam comprado os ingressos para o setor 3, poderão novamente se destinar sem problemas ao local. Então, vou ler na íntegra a nota do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para vocês. Aportam nestes autos mais duas petições, sendo a primeira do Goiás e a segunda do Corinthians. As duas dando conta de que o Tribunal de Justiça de Goiânia proferiu a decisão em sede de agravo de instrumento tirado da ação civil pública, por meio da qual, em sede de antecipação dos efeitos, determinou-se que o jogo marcado para hoje, 19 horas, sucedesse mediante torcida única, vedado o ingresso dos apoiadores da equipe visitante, né? No caso, Corinthians. O Goiás, que juntamente com a CBF ocupa o polo passivo daquela relação processual, mas que diante do quanto restou determinado, não pôde cumprir as decisões emanadas pela Justiça Desportiva. O Corinthians, por sua vez, acena com a competência atribuída à Justiça pela decisão da Constituição da República, rogando que se reafirme a observância da decisão aqui proferida, que se instaure procedimento de apuração de infração ao artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e, sucessivamente, que se suspenda a realização da partida. Tá? Então, é isso, de uma forma mais... da forma mais jurídica da coisa, eu li para vocês aqui a nota, tá? A nota emitida para que acontecesse a suspensão dessa partida. Diante do exposto e em vista da decisão advinda da Justiça Comum, defiro o requerimento da requerente e determino a suspensão da partida entre Goiás e Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2022, designada para hoje, 15/10/2022, às 19 horas. Intime-se as partes. É lamentável, né, minha gente? É triste, é lamentável que isso ainda esteja ocorrendo no futebol brasileiro. Uma torcida do Corinthians e uma torcida do Goiás. Não é que estamos falando de Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, rivalidade local, aonde os torcedores no bairro podem se encontrar na saída do metrô e, de modo absurdo, acabam se enfrentando. Não estamos falando disso. Estamos falando que hoje estamos criando uma rivalidade entre Corinthians e Goiás, minha gente. Entre Corinthians e Goiás. É um absurdo que não tem tamanho um jogo de futebol ser suspenso porque a torcida do Corinthians não pode ir ao estádio do Goiás. Então, estão criando uma rivalidade que não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Então, passei aqui para avisar vocês que a partida está realmente suspensa. A gente vai aguardar aí uma nova data, nova posição dos clubes, o que vai acontecer daqui para frente. Mas, de fato e de certo, é que a partida de hoje não acontecerá. Por favor, deixe seu like aqui no canal, se inscreva se você também não for inscrito e compartilhe aí essa informação com seus amigos para que o 12 em Campo aqui cresça ainda vez mais. Muito obrigado pela sua atenção e a gente volta a qualquer momento com novas informações sobre a suspensão da partida entre Goiás e Corinthians. Um abraço, obrigado.